Olá, meus amores, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Passeando aqui um pouco ao redor, né, da minha casa. Aí eu estou aqui passeando um pouco. Eu queria, meus amores, conversar um pouco com vocês. Este vídeo é um desabafo com as minhas amigas, então aos meus inscritos. Eu queria assim um pouco desabafar, não é isso? Contar um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, não é isso? Eu sou mãe solteira, eu tenho 5 filhos, 3 rapazes e 2 moças. O mais velho está com 30, o segundo filho está com 24, a terceira moça está com 20, a quarta, que é mais uma moça, está com 18 e o meu caçula, Davi, está com 8 anos. 9, completou agorinha, dia 4 de abril, completou 9 anos. Então, meus amores, a história é que por quê? Porque eu me tornei mãe solteira. A história é que algumas de nós mulheres nos iludimos, não é isso? Nos iludimos, nos deixamos levar, né, por promessas, nos deixamos levar por encantos, palavras doces, palavras carinhosas, esse jeito que os homens têm, né, de conquistar a mulher. E ali eu, muito nova, carente, eu não me admirava, eu me achava muito, como é que eu posso dizer? Eu não me valorizava. Eu dizia que eu era feia, que eu tinha um cabelo ruim. Eu dizia que ninguém nunca ia gostar de mim. Então, qualquer frase, qualquer palavra doce de um rapaz, quando eu era bem mais nova, então isso para mim já me encantava e estava lá, Silvana, apaixonada. Mas com o passar do tempo, a máscara caía, a realidade estava ali bem na minha frente. Eu estava sendo mais uma, não é, na lista desses rapazes. E ali foi indo, me iludi bastante. Aliás, eu posso até nem colocar a culpa neles, né? Eu me deixei, na verdade, ser iludida. Muitas vezes carente. Então o tempo foi passando e eu fui acreditando nisso. Não é que ninguém nunca ia gostar de mim, que ninguém nunca ia me valorizar. E assim foi indo a minha vida. Quando eu completei 17 anos, eu me achava tão sem valor que eu disse, eu quero um filho para ser a minha companhia. Eu tomei a decisão de ter um filho com ele, pensando assim, eu quero ter um filho, um fruto desse meu amor por essa pessoa. E ali, aos 17 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, contei para ele, não é, que estava grávida, e ele falou que não era para ser assim, que não ia dar certo, e porque eu deixei isso acontecer. Mas eu cheguei para ele e disse, não se preocupe não, Deus vai me ajudar e eu vou criar esse filho sozinha. Confesso a vocês, meus amores, que foi muito difícil. Muito difícil, eu me lembro como se fosse hoje. O desprezo que você é vista com desprezo, você não é valorizada, você é desprezada mesmo.
eu só tive o apoio de poucas pessoas da minha família, poucas pessoas da minha família. Uma delas, a minha mãe, vó, que eu fui criada por vó. Então, foi muito difícil, mas graças a Deus, o Senhor, Ele me ajudou e eu criei o meu primeiro filho. E passou o tempo, mas ainda continuei com aquele pensamento. Ninguém vai gostar de mim. Eu não sou esses mulherão, essas mulheres bonitas, top. Eu sou feia, meu cabelo não é bonito. Me chamam cabelo de twin. Dizem que eu sou... Não tenho valor. E esse pensamento continuou na minha mente. E ali eu sofrendo, porque você fica muito carente. Muito carente. E o tempo foi se passando. Arrumei pessoas que só queriam me usar. Mas, como eu digo, eu tive uma boa parte de culpa. Mas, infelizmente, aconteceu. Então, aos 24 anos, engravidei do meu segundo filho. Algumas pessoas da minha família falaram para minha mãe me colocar para fora de casa. Isso foi também com o meu primeiro filho. Para eu sair de casa, me botar para fora. Porque eu estava dentro de casa com o filho. E foi aquela briga, aquela confusão. E minha mãe, como sempre, uma mulher de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Me apoiou, me ajudou. E me deixou ficar dentro de casa com mais um filho. E este segundo filho era de um homem casado. Mas aí caiu, né? A ficha. A realidade foi ali bem clara e eu disse não. Eu vou criar esse filho sozinha. Mais uma vez, mais um filho. Eu criando sozinha com a ajuda da minha mãe e algumas pessoas. E foi se passando, foi muito difícil. Muito difícil, você fica a ponto de não acreditar mais em nada. Porque você tem sonhos, né? Você almeja as coisas. E o inimigo de nossas almas, ele coloca coisas na nossa mente. E dependendo da mente da pessoa, você vai alimentando, acreditando naquilo. E ali eu fui mais uma vez iludida, me deixei ser iludida, foi muito ruim. Mas uma coisa eu louvo a Deus. O Senhor, Ele me ajudou. Criei os meus filhos. E a vida continuou. Fui trabalhar como sempre, Deus me deu vários dons, vários talentos. Eu conseguia ajudar a minha mãe a criar meus filhos. Passaram-se, porque minha mente, meus amores, não tá mais aquelas, eu tenho que fazer contas. E se passaram alguns anos, continuou a ilusão. Às vezes eu me pergunto por quê? Por que eu deixei isso acontecer comigo? Por que eu permiti isso acontecer? Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. E ali, depois de 4 anos, eu creio. Não, depois de 2 a 3 anos, mais uma vez eu engravidei. Fiquei tão desesperada que queria ir embora para São Paulo. Já estava certo para eu ir embora para São Paulo, para não sofrer tantas coisas, tantas humilhações, não é, que a gente, como mãe solteira, sofre. Mas graças a Deus, Deus me deu condições de eu fazer ultrassom. E um dos meus maiores sonhos, porque eu já tinha tido o quê? 2 meninos. E um dos meus maiores sonhos era ter a filha mulher. Por que filha mulher? É aquele lado, né, de você fazer roupinha, como eu sei costurar.
era aquele lado de fazer roupinha, pentear cabelo, cachinho, botar lacinho, aquelas coisas. Porque o menino ele é mais simples, né, meus amores? Não que eu não amava os meus filhos. Afa Maria, meu primogênito tá comigo até hoje. 30 anos de idade, ele ainda está comigo. Mas é aquele lado mesmo, né? De mulher. A gente, quando é criança, brinca de boneca, cuida de boneca, então ali ficou, né? Eu tinha um sonho de ter filha mulher, justamente para isso. Cuidar, lacinho, cabelo, roupinha, tudinho. E quando eu estava grávida, pouco tempo para viajar para São Paulo, já estava quase tudo certo. Eu fui e tive a oportunidade de fazer ultrassom. Creio que foi permissão de Deus, porque quando o médico olhou e perguntou quantos filhos eu tinha, eu falei que tinha 2 meninos. Ele falou, se você comprou as coisas e você é daquelas mulheres que gosta de comprar as coisinhas tudo rosa, pode trocar e começar a comprar bastante coisas rosas, porque você vai ter uma menina. Ah, meus amores. Aí acabou comigo. Aí eu, como diz, né? Algumas pessoas, eu arriei as malas. E eu disse, não vou mais pra canto nenhum. Eu vou cuidar dessa menina que tá aqui dentro de mim, porque é um sonho realizado. E ali eu desisti e fui criar minha filha. Sozinha. Com a ajuda de Deus e da minha mãe. Mas não dos pais. Era o 3º filho. Criado sem pai. E graças a Deus as minhas gestações foram boas, não tive problema nenhum. Graças a Deus não tive problema nenhum com as minhas gestações, E ali eu criei, não é, a minha filha, minha primeira filha. Eu não acreditei que Deus tenha feito esse milagre, né? Mas Deus foi tão maravilhoso comigo. E me deu mais outra filha, mulher. Outra filha. Deus me deu mais outra filha e eu disse, eu não estava acreditando quando eu fiz a ultrassom e o médico disse, você vai ter outra menina. Eu disse, Deus, o Senhor me deu 2 meninos que eu amo e 2 meninas. E ali eu, mais uma vez, eu falava, meus amores, aos pais, né, de cada um. Mas eles não quiseram assumir. Eles não quiseram. E eu vou criar, Deus vai me ajudar. Graças a Deus, Deus não permitiu que eu abortasse nenhum. Os que Deus me deu vieram ao mundo e eu tive, não é? Graças a Deus, a minha segunda filha, que é linda. Meus filhos são tão lindos.
Às vezes eu nem acredito. São lindos, não é porque são meus não, mas são lindos. Passaram-se o tempo e eu botei na mente, eu não vou ter mais ninguém, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou viver minha vida, minha companhia vai ser meus filhos. E aí foi se passando, mas você que é mulher, você vai me entender. Chega a hora, chega o momento que a gente fica carente. A gente fica querendo, em palavras assim, eu quero explicar, quero dizer assim, a gente fica querendo namorar, não é verdade? E ali eu ficava, a carícia vinha. Mas aí eu tomei a decisão, não quero saber, eu só quero uma pessoa que eu vá viver, uma pessoa para eu morar. Desculpa, meus amores, eu tá assim, é porque eu tô aqui do lado de fora, na redondeza onde eu moro, é um lugar mais silencioso assim. Eu não queria estar lá dentro de casa, onde meus filhos estão, aí eu vim aqui para fora. Então, meus amores, eu disse não, eu quero ter uma pessoa para viver comigo. Mas aí eu disse, eu solteira, não encontrei. Imagina eu com 4 filhos, onde é que eu ia encontrar uma pessoa? Passou-se o tempo, e depois de alguns anos eu conheci uma pessoa e ao conversar, ao decidir ficar comigo, perguntou quantos filhos eu tinha e ali eu disse pronto, quando ele souber quantos filhos eu tenho, ele não vai querer nada comigo. O que é que aconteceu? Eu disse, eu tenho uma creche, ainda me lembro, eu disse, eu tenho uma creche. E ele foi, não, pode dizer, tem problema não. Eu sei que eu falei que tinha 4 filhos. Ele, tá, tudo bem. E ali a gente foi se conhecendo. 3 meses depois que eu conheci ele, ele falou que queria que eu fosse morar com ele, porque eu ficava na casa dele, na casa da minha mãe. Na casa dele, na casa da minha mãe. Então ele queria que eu já fosse morar com ele. Só que como eu morava com a minha mãe e vó, ela já era apegada muito com meus 2 filhos, os primeiros. Aí ela falou, você vai com as 2 meninas, porque menina é bom estar com a mãe. E os 2 meninos ficam aqui e vai lhe visitar. E foi assim que aconteceu. Eu fui morar com ele, levei minhas 2 filhas, uma tinha 2 anos e a outra tinha 4. E ali eu fui morar com ele e passei a experiência de viver com uma pessoa. Ele foi bom para mim, me ajudou a criar minhas filhas, me ajudou a criar elas e eu morei com essa pessoa 10 anos. Foi a gente se casou de verdade, se casou tudo direitinho, eu morei com ele. E eu queria passar a experiência de ter um filho com uma pessoa que eu vivesse. E ali a gente conversou e eu tive mais um filho, que é o meu caçula. Graças a Deus ocorreu tudo bem e a gente viveu. Só que devido a eu ter minhas filhas, e vocês sabem, né, a juventude de hoje como é difícil, ele por ser uma pessoa assim, aquelas pessoas assim de gostar de trabalhar e não para, ele não para. Mas aí fica aqueles jovens, né, que gostam de ficar bastante descansado, não ajuda tanto os pais, não é, nos afazeres. Aqueles jovens que não ajudam assim, né? Porque a gente, meus amores, a gente trabalha 24 horas, a gente nem pode cansar, não é? Tem que fazer os afazeres, né? Esses jovens se cansam com tudo. Mas, então,
houve alguns contritos depois que elas ficaram moças, né? Houve alguns contritos e tal. E foi ficando difícil, e aí a gente foi se distanciando, a gente discutia bastante. Mas aí o que é que aconteceu? A gente chegou, a gente sentou, a gente conversou e aconteceu a nossa separação. Mas hoje em dia a gente se dá bem, a gente conversa, não é? O nosso filho, ele vem buscar ele, passa finais de semana lá com ele, depois ele traz e a gente tá bem. E hoje em dia, não é? Ele, depois que separamos, ele comprou uma casa para o nosso filho Davi, que é justamente essa casa que eu moro hoje. E ele disse: você pode morar lá, criar o nosso filho junto com os seus filhos, pode morar, viver a sua vida lá com o nosso filho. Agora sabendo que a casa é de Davi, do nosso filho. E era essa a única preocupação, por ele ser de menor, é o meu caçula, os outros já estão grandes, tanto é que cada um já está procurando seu cantinho. E isso aí me deixou tranquila, porque a nossa preocupação era o menor. E como o pai amparou, não é? Comprou uma casa para ele, eu fiquei tranquila. E eu disse: pronto, agora eu estou sossegada. E é esse o meu relato. Hoje, não é? Eu moro com os meus filhos. E eu louvo a Deus, não é? Porque Deus me ajudou a criar meus 5 filhos. Mas é difícil, meus amores. A sociedade, assim, né? Nos vê com outros olhos. Mas eu não ligo muito, não. Porque o que eu mais almejava era poder criar os meus filhos. E Deus me ajudou. Colocou pessoas como a minha mãe, vó, minha tia Neide, não é? Algumas pessoas da minha família para me ajudar a criar os meus filhos. E ainda me deu um esposo para continuar me ajudando a criar as minhas filhas. E eu tive mais um filho e aí foi só maravilha, meus amores. Deus cuidou de tudo. Esse Deus, ele é tremendo, ele faz coisas grandes, coisas maravilhosas. Ok, meus amores? E era esse o desabafo, era esse o relato, era essa a minha experiência que eu queria passar para vocês. A experiência de mãe solteira de 5 filhos. Ok, meus amores? E deixa aí no comentário o que é que vocês acharam. E pedindo aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificações para quando eu publicar vídeos novos aqui no canal vocês serem notificados, ok, meus amores? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo completo, mas foi um desabafo. E é bom a gente ter amigos para conversar. Conversando aqui com vocês, eu chorei um pouquinho, mas também me alegrei, não é? Porque é bom a gente desabafar e é bom ter amigos aí, como você, que pode, não é? Também contar comigo, tá certo? Estou aqui, vamos ser parceiras, vamos ser amigas, vamos ajudar. Porque tem momentos que a gente fica assim, né? Meio carente, querendo conversar com amigos, e eu encontrei vocês para desabafar o dia de hoje. Ok, meus amores? Um abraço. Fiquem todos na paz de Deus. Desculpe alguma coisa, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, ok? Então, aguardem os próximos vídeos e divulgando canais, tá bom, meus amores? Fiquem todos na paz de Deus e tchau!